Minhas caras, meus caros, a volta da política ao Brasil tem criado uma certa dissonância cognitiva em alguns analistas. E eu aqui vou fazer uma sugestão para que volte ao bom caminho, mas se não quiserem voltar também não tem problema. E também fazer algumas perguntas objetivas e vocês respondam aí. Se vocês acharem que a formulação está errada, ok, mas convém pensar. Vamos ver. Desde a Lava Jato, se criou a ideia e se consolidou a ideia, e por isso Bolsonaro foi eleito, nós passamos pela tragédia que passamos, incluindo o genocídio de um povo, né? Passamos a considerar no Brasil, ou se passou a considerar no Brasil, que a política é um mal. Que bom é governar sem política e sem políticos. Bom, o único regime que permite isso é a ditadura. E claro, há aqueles que acham que existe ditadura virtuosa. Para os que gostarem de estudar, isso vem lá desde Platão, até Platão, né, que era um gênio da raça, imaginou que se pudesse fazer um governo virtuoso sem políticos. No caso dele, com um rei filósofo que fosse um sábio. Bom, deu errado, evidentemente, né? Só se governa com política, só se governa com políticos. O Brasil tem um sistema partidário que é muito diferente do sistema americano, em que, na verdade, 2 partidos comandam o país, embora exista uma infinidade deles, né? E essa diferença nossa não é necessariamente ruim, não. As dificuldades que temos no Brasil em relação àquilo que se vê nos Estados Unidos, essas dificuldades não decorrem do fato de que temos muitos partidos e eles, na prática, têm 2, embora de verdade sejam muitos, né? Mas com chance de chegar ao poder são apenas 2, né? Nós temos aqui o chamado presidencialismo de coalizão. Pode ser que isso um dia mude. Não está no horizonte mudar. E se governa com aliados. Isso é do jogo. O que não pode é roubar, né? O que não pode é pilhar o bem público, né? Agora, governar com aliados pode. Aliás, mais do que isso, deve. Eu estou falando isso porque vocês vão encontrar nesta segunda, terça, quarta, aí pela semana, governo Lula está tentando promover uma distribuição de cargos no segundo escalão para atrair partidos que não estão ali na base, ou que estão, algumas pessoas se aproximam, mas os partidos não estão na base. O PP do Lira, na base propriamente, não está, o Republicanos não, né? União Brasil tem ministérios, mas base mesmo, não, diz que é independente. Bom, se o Lula tentar ampliar a base de apoio e, para isso, colocar indicados os partidos em cargos de segundo escalão, isso não tem absolutamente nada de mal. Por acaso Bolsonaro não nomeou seus aliados para o ministério, para o segundo escalão? A única coisa é que ele não obedecia a uma lógica partidária. Eram seus aliados ideológicos, muitas vezes pistoleiros intelectuais que não tinham nenhuma intimidade com a pasta. Vejam o que aconteceu com a cultura, vejam o que aconteceu com a FUNAI, vejam o que aconteceu com a saúde, vejam o que aconteceu com a educação. Vocês querem que eu continue a dar exemplos do que é governar sem partido? E a partir de um determinado momento começou a usar o orçamento secreto para construir a sua base? Nós já temos uma experiência de um governo sem partidos, que usou, insisto, o orçamento secreto, e a partir daí houve uma colonização do governo por aliados ideológicos e por militares. O governo Lula tem pela frente a reforma tributária, que não é fácil. Se vocês me perguntarem, vocês acham que ela sai? Olha, difícil, mas está na pauta, é uma necessidade. E tem um novo arcabouço fiscal, que precisa ser aprovado no primeiro semestre. E um governo se faz com aliados, não é? Insisto, distribuir cargo não é problema, desde que as pessoas exerçam
o seu trabalho com honestidade e correção. É isso aí.